você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar aqui no Twitter, no Instagram, eu tenho uma newsletter mensal, não falta espaço para você me encontrar. Eu tô também no podcast, se eu tivesse um podcast, eu escrevo uma coluna pro Justificando. Então eu vou deixar todos os links aqui embaixo para você me procurar nesses outros lugares, se você quiser. E você também pode participar da campanha de financiamento coletivo do meu canal. Então, se você quiser contribuir, puder contribuir, são R$10 por mês. Eu deixo o link aqui embaixo. Você participa do nosso grupo do Telegram, onde a gente bate um papinho. E eu acho que é um pouco isso. Hoje, esse vídeo faz parte dos meus vídeos, de uma série de vídeos que eu faço que chama Crônicas, com H, no Crônicas. Se você me acompanha há bastante tempo, você já deve saber que eu vivo com uma enfermidade crônica que se chama doença de Crohn, é uma doença autoimune. Eu já vivo com ela há muitos anos. E nessa série de vídeos que se chama Crônicas, eu trago algumas experiências, relatos de histórias que me aconteceram ao longo da minha jornada tendo o canal no YouTube, ou então trazendo outras experiências que as pessoas me perguntam. Não é frequente eu fazer esse tipo de vídeo. Maio é um momento em que eu faço esse vídeo porque é o mês de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais, que é uma dessas doenças, é a doença que eu tenho. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma história que eu vivi hoje de manhã. Eu fui buscar minha mãe na rodoviária aqui em São Paulo. E eu cheguei lá, o ônibus estava atrasado, então eu fiquei sentada esperando na seção, na região onde o ônibus poderia parar. E eu vi que tinha uma senhora do meu lado, ela usava uma máscara e ela estava sentada em cima das duas malas dela. Enfim, ela estava lá, eu estava lá, muito tranquilas, esperando alguma coisa. E aí, eu estava lendo um livro quando eu vi alguém começar a conversar meio abruptamente com essa senhora que usava essa máscara, como se fosse essa máscara de hospital. Essa mulher que se aproximou para começar a conversar com a mulher da máscara, que eu vou chamar de senhora, começou a dizer assim para ela: "Você sabia que se você comer bastante pimentão, essas manchas vão embora?" E aí ela apontou para as manchas da mão dessa senhora. Eu achei curioso uma conversa começar daquele jeito, e aí eu percebi que ela realmente queria fazer essa conexão com a mulher, e ela começou assim, falando do pimentão pra mancha. Aí eu me desliguei, continuei lendo o livro, e eu vi que a conversa continuou sobre a coisa da alimentação e da saúde. A senhora usava uma máscara, e então ela falou que vivia com câncer. Então essa mulher que estava lá batendo esse papo disse assim: "Não deixe os outros dizerem o que você tem que fazer. É o seu corpo quem vai dizer isso." Ora. Essa mulher tinha ela tinha abordado essa senhora que estava com a máscara justamente para dizer para ela o que é que ela tinha que fazer para não ter o corpo que ela tinha, que era um corpo com manchas nas mãos. E aí, no meio da conversa, ela disse que essa senhora não deveria deixar os outros dizerem pra ela o que é que ela tinha que fazer, que era o corpo dela que ia dizer o que ela tinha que fazer. E aí, eu achei isso muito curioso e acabei prestando mais atenção nessa conversa entre essas duas completas desconhecidas. Num dado momento da história, ela decidiu contar a história de um parente que tinha sobrevivido a um câncer, que tinha se curado, e ela foi falar de cura. E aí ela deu duas dicas para essa mulher que tinha dito que estava com câncer e estava lá usando a sua máscara, esperando sabe-se lá o quê. E essa dica foi: primeira coisa, ande descalça. Era importante andar descalça. E a segunda dica é: coma pouco, porque o seu câncer vai morrer de fome se você comer pouco. Eram duas desconhecidas, uma delas soube que a outra estava doente com câncer e ela foi e deu essa informação para essa outra pessoa. Elas continuaram conversando um pouco mais, até que essa senhora da máscara se levantou, pegou todas as suas coisas e foi embora. Por que é que eu tô te contando essa história? Eu sou uma pessoa que vive com uma doença autoimune já há muitos anos. E eu já ouvi dicas do que fazer pra me curar, pra me tratar. E quando eu vejo esses episódios, eu fico muito angustiada. Eu fiz uma thread lá no Twitter falando sobre isso e eu ouvi várias histórias de pessoas dizendo justamente como foi para elas lidar com enfermidades em função daquilo que os outros diziam para elas.
E teve vários casos de pessoas dando dicas, dizendo o que tinha que fazer, e um ponto muito importante, que eu tinha a sensação de que me acontecia, e é claro que eu não sabia, e é claro que eu achava que não era só comigo, mas eu não sabia muito bem como era isso com os outros. A sensação que o doente passa a ter de que ele é o culpado pela própria enfermidade, porque vários desses conselhos têm a ver com algo que você tem que fazer, ou que você não estava fazendo direito e que por isso você passou a ficar doente. E aí, se você é uma pessoa que não vive com uma enfermidade, eu tenho uma dica para te dar. Somente comece a falar sobre essas coisas se for convidado a falar sobre essas coisas. Se você for convidado a dar uma dica, se você for convidado a dar uma sugestão. Caso contrário, não transforme essa conversa em você dizendo o que é que o outro tem que fazer para ficar bom. Quando você desenvolver um câncer, quando você tiver uma doença autoimune, aí você testa essas coisas em você. Mas não demande do outro que ele teste as coisas porque você está dizendo que vai ser bom. Uma escuta ativa, atenciosa, cuidadosa pode valer muito mais do que esse papo de que se você fizer assim, você vai se curar. Você já pensou na ansiedade que você pode gerar na pessoa que vive com uma enfermidade, quando você fica sugerindo coisas para ela? Eu sei que você tá querendo ajudar, mas às vezes ajudar é mesmo só escutar ou simplesmente não fazer nada. Nesse sentido de trocas, de você ter que dizer o que o outro tem que fazer. A experiência de alguém que vive com uma enfermidade, ela é muito dolorosa, ela pode ser muito dolorosa. E quem sabe dessa dor é aquele que vive com a enfermidade. Então, mais do que ninguém, é muito provável que essa pessoa já tenha buscado várias alternativas para aquilo. Eu mesma já fiz vários tratamentos diferentes. E eu entendo hoje, eu, Janaísa, que não existe uma maneira de eu lidar com a minha enfermidade que faça com que eu pare de tomar remédios. No meu caso, na minha enfermidade, e no meu caso específico, isso não me parece possível, porque é uma enfermidade que ela pode ser muito agressiva e tal. Pode ser que outras pessoas queiram fazer isso. Então esse vídeo não é para criticar essas pessoas que decidem fazer isso, porque eu também já fui a pessoa que foi lá e só fez dieta, ou então foi lá e só viveu de vento, ou sei lá. Eu já fiz várias tentativas. Então eu respeito as pessoas que fazem isso. A dificuldade aqui é a maneira que aqueles que vivem, que convivem com alguém que tem uma enfermidade, ou que simplesmente desconhecem essas pessoas, mas que param essas pessoas para dizer o que acham que elas têm que fazer. Imagine que não é só você que está fazendo isso, que pode ter inúmeras pessoas próximas e distantes que estão fazendo isso. E tem muito nesse discurso um lugar da culpa, o lugar de que aquela pessoa que vive a enfermidade é responsável por aquilo que está vivendo, é responsável pelo câncer. Tanto é que é comum, né, as pessoas dizerem assim, no caso do câncer, por exemplo, ai, mas é porque é uma pessoa que guardava muito as coisas. Aí não é muito engraçado? Imagine você, que você diz isso e você não tem câncer. Será que se você desenvolvesse um câncer, você pensaria do mesmo jeito, que a culpa é sua? Então veja, o que você está pensando pode até ter um fundo de verdade, mas é só o seu pensamento, é só a sua opinião. E tem hora que a opinião ela é boa guardada e não compartilhada, justamente por ser opinião. Então, o meu convite hoje não é científico, não é um estudo, não é nada, é uma percepção. Pode ser que outras pessoas tenham outras percepções diferentes. E aí o meu convite para você é fazer um pouco essa leitura. Ao invés de simplesmente chegar nas pessoas dizendo o que você acha que elas têm que fazer porque vivem com uma enfermidade, de você só escutar mesmo, tá atento ao que o outro precisa de você. Muito provavelmente não é essa dica, porque não é você que está vivendo com a doença. O que você acha disso? E este meu relato foi inspirado em ver justamente outras inúmeras pessoas que vivem com enfermidades lidando justamente com essa expectativa dos outros, com essa necessidade dos outros de dizerem o que elas acham que as pessoas que estão doentes têm que fazer. E essa ideia de que se ela não está fazendo isso é por isso que está doente ou está mais doente. No caso das pessoas que vivem com uma doença autoimune, é muito comum se falar do estresse. O estresse é um fator que pode desencadear uma enfermidade, uma doença autoimune ou trazer uma crise de volta, mas não é a única coisa. E aí a gente simplifica muito, e simplifica tanto que o conselho é não se estresse. E aí quando a gente dá esse conselho, a minha pergunta é, a gente vive esse conselho? Se
se ninguém é capaz de viver esse conselho, porque a gente vive uma sociedade muito louca, e o conselho não é a forma de reverter uma sociedade muito louca, como é que você, estressado, não ficou doente e tá tudo bem? Como é que você lida com isso? Com o fato de que você que se estressa também poderia ficar doente, mas você continua se estressando? Então eu tô aqui dando essa ligeira viajada para fazer esse convite para você. O mês de maio, como eu disse, é o mês da conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais. Eu sou uma pessoa que convive com essa enfermidade, já passei por diferentes etapas dessa minha enfermidade. As pessoas têm histórias as mais variadas. E o meu conselho, então, é você, se quiser contribuir, ouvir essas histórias quando essas pessoas querem contar as suas histórias. E se você quer saber como é que ela convive com a doença, você pode perguntar para ela, durante essa conversa em que a pessoa te conta uma história, se ela já tentou diferentes tratamentos, se ela já tentou tratamentos alternativos, mas uma pergunta que é para ter uma escuta e não para impor o outro. Você ainda não fez o suficiente. Porque as pessoas, elas estão fazendo o que elas conseguem fazer naquele momento da vida delas com aquela enfermidade. Parece simples isso que eu tô dizendo, mas é tão comum a gente ouvir palpite que deixa a gente estressado e pensando que a culpa é nossa. E a culpa não é nossa, gente. As enfermidades, elas acontecem. Os corpos, eles simplesmente adoecem. Tá bom? Um beijinho pra vocês. Vou atender a campainha. Tchau, tchau.